Oi, gente! Olha eu aqui de novo. Muito bem. Hoje eu passei para falar com vocês um pouquinho de saúde em viagem. Você já pensou, gente? Mas quando eu viajo, para que eu vou pensar em saúde? Mas a gente precisa cuidar da saúde mesmo em viagem. Espero que você goste desse vídeo. Se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho, deixe o seu like. E vamos continuando por aqui. É interessante quando a gente pensa em viagem, né? É arrumar bolsa, se você vai para outro país, arrumar, né? Passaporte, se você vai ficar dentro do seu próprio país, ver a documentação de que você precisa, se você tem filhos, né? Não esquecer carteira de vacinação, certidão de nascimento. A gente como adulto precisa de CPF, RG, documento de carro e arrumar mala. A gente gosta de arrumar mala ou não. Mas o interessante é a gente pensar, a gente vai fazendo planos para toda uma viagem e pensa só nos bons momentos da viagem. Mas a gente também precisa cuidar da saúde mesmo nas viagens. Por que eu tô falando disso? Porque se você come algo que não é tão legal, a sua viagem também não vai ficar tão legal com você passando mal, né? Tendo às vezes uma dor de barriga, uma azia, né? Vai quebrar um pouco do brilho da sua viagem. Se você não dorme direito, também não vai ser tão bom, porque no dia seguinte você não vai conseguir aproveitar no esplendor todo o dia que você teria pela frente. Se você come em alguns lugares, né, que não tem assim uma higiene tão boa, você também vai colher os frutos disso. E eu não estou falando só de você sofrer um acidente, isso aí eu acho que seria o extremo, né? Porque se a gente dorme bem, se a gente cuida, né, presta atenção, segue ali os cuidados com o trânsito que a gente precisa respeitar. Lógico que eu sei que a gente não dirige sozinho no mundo, eu sou motorista e sei disso. Às vezes a gente tá prestando atenção e de repente vem alguém de algum lugar, mas o principal que eu queria focar aqui é a respeito de qualidade de vida, porque às vezes quando a gente não está de férias ou quando a gente não vai viajar, o ritmo da gente em casa é e quando a gente sai, às vezes a gente extrapola, né? É como se a gente quisesse viver intensamente tudo que tem para viver. Só que se a gente vive tão intensamente tudo que tem para viver, o nosso organismo também ele sente. Vem aí depois o cansaço em excesso, o mal-estar, algumas dores. Então, a gente precisa cuidar também quando a gente vai viajar. Por exemplo, algo que aconteceu comigo mesmo esse ano. No início do ano, nós fomos para Santa Catarina, para a casa dos familiares do meu marido. E mesmo eu sendo do Rio, né, lá em Santa Catarina, nós também fomos à praia. Eu estava doida para ir à praia, tomar aquele banho gostoso de mar. Eu gosto disso. Praia para mim não... Às vezes é gostoso só ficar sentado olhando, mas às vezes também é gostoso entrar naquele mar, naquela água salgada. E eu combinei com meu marido, vamos pra praia. E nós fomos pra praia. Só que quando a gente chegou na praia, o dia estava meio nublado. E é interessante falar isso porque eu sou enfermeira, padrão. Era para eu saber, ou melhor, eu conscientemente sabia, mas quer dizer, inconscientemente eu sabia, mas o meu consciente olhou e falou assim, nada a ver. O meu marido ainda perguntou para mim, você não vai passar um protetor solar? Eu falei, não, olha o tempo como é que tá, o tempo tá fechado, não vai dar aquele sol de queimar. Gente, vocês não vão acreditar. Eu não tive insolação, mas beirei. Porque realmente o dia não abriu um sol, aquele sol de torrar coco, não foi um sol assim. Ficou aquele mormaço de sol, o tempo mais fechado.
Mas, e olha que eu não me considero a brancura em pessoa, mas eu me queimei tanto, isso foi em janeiro, que se eu olhar, eu ainda tenho marca de maiô em novembro. Nós estamos em novembro e eu ainda tenho marca, principalmente nas costas. Eu ainda tenho marca. Por quê? Por causa de 5 minutinhos de bobeira que eu dei, achando que não, protetor solar não tem necessidade, não tá aquele sol todo. Então, são pequenos cuidados que a gente precisa ter com a gente mesmo, porque quando a gente se cuida, né, a gente também acaba tendo uma melhor disposição para cuidar dos outros também. Se alguém precisa da gente, a gente vai estar disponível por estar se cuidando. E a gente precisa se cuidar, inclusive em viagens. Eu sei que a gente sai da rotina, que é gostoso comer algumas coisas diferentes, que é gostoso passar um tempo fazendo coisas diferentes, mas a gente também precisa entender e aprender a se cuidar, a prestar atenção quando o nosso corpo diz assim, ó, chega, já deu. Daqui para frente eu não aguento mais. Porque muitas vezes a gente acha que, não, é só um cansaçozinho, eu vou levando ainda. Quando na realidade não é assim. A gente precisa, mesmo estando em viagem, férias, a negócios, o que quer que seja, mas mesmo que você esteja viajando, você precisa procurar cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar da sua hidratação. Nós precisamos de água sim, e eu digo isso por mim mesmo. Quando eu saio, às vezes, eu bebo muita água quando eu estou em casa. Eu já carrego garrafinhas dentro de casa mesmo. Eu saio daqui, vou para ali, todo lugar eu ando com uma garrafinha de água. Mas quando eu viajo, por exemplo, a primeira preocupação que vem, eu não vou ficar parando a cada 10, 15 minutos para ir no banheiro fazer xixi. Então, o que eu faço? Eu até levo a água, mas eu bebo bem menos água. Então, eu estou também procurando, eu falo isso para vocês porque é algo que eu vejo em mim também, que eu preciso me cuidar. E aí, no final do dia, a gente nem percebe, eu tô com uma dor de cabeça terrível. Aí você para, olha a garrafinha d'água lá, cheinha, da onde você veio. Ou seja, a gente precisa se hidratar. Às vezes é alguma coisa que você sabe que você não deveria comer, né? Ou porque você tem algum tipo de intolerância, alergia. E você fala, não, mas eu tô no meio de amigos, ou tô numa reunião de negócios. Procura escolher, você não precisa dizer efetivamente, não, eu não posso. Não, com educação a gente pode, ao invés disso, eu prefiro comer aquilo, né? Por exemplo, algo que nunca é demais, fruta, salada, e são tipos de alimentos que nunca é demais. Claro, cuidando, por exemplo, com uma salada de maionese, né? Porque vai aí a maionese, tem um risco, né? A cenoura, a batata junto, são legumes que têm uma propensão, né, de passar do ponto mais fácil. E quando eu digo do ponto, não é ponto de cozimento, é ponto de saúde mesmo, né, de conservação. Essa é a palavra que eu estava procurando. Batata, cenoura, tem um período de conservação um pouco menor que outros alimentos. Então, a gente precisa, se você tem a salada de alface para comer, vamos supor, né? E uma maionese, porque, não, hoje eu vou comer a maionese, né? Mas aí você precisa prestar bastante atenção de como você vai comer esse alimento, né? Tá fresquinho, não tá? Porque eu não estou aqui dizendo agora que você nunca mais pode comer maionese, mas uma coisa é a gente comer maionese feita na nossa casa, né? Que eu fui ali, piquei, eu sei o horário que eu fiz, já botei na geladeira. E outra coisa é você comer em um lugar fora que você
não sabe. Lógico, eu não estou dizendo que não foi feito naquele dia, mas às vezes o estado de conservação, como foi guardado. Então, a gente precisa se preocupar também com isso. Então, mesmo em viagem, a gente precisa se preocupar com a nossa hidratação, a gente precisa se preocupar com a nossa alimentação, a gente precisa se preocupar também com o nosso sono, com o nosso descanso, né? Para poder aproveitar também muito bem os dias que vêm a seguir, né? Os dias seguintes. Mas a gente precisa se preocupar também e já cuidar antes de viajar do exercício físico. Porque você já imaginou se você vai passear em algum lugar, faz uma viagem em algum lugar que você tem que andar muito tempo a pé ou subir escadas, né? Então, para isso você já precisa se preparar anteriormente. Mas você vai se preparar só para a viagem? Não. Você vai se cuidar assim para você poder ter um estilo de vida que você possa aproveitar não só dos momentos de viagem, mas de toda a sua vida. Bem, acho que já falei bastante. Vou ficando por aqui. Um beijinho e fique com Deus.